até aqui. E hoje, depois de ontem termos falado da inevitabilidade das aflições e da aprendizagem, que é mais do que um conceito, é uma internalização existencial e experiencial da transcendência da paz de Deus em nós, que excede a todo entendimento, é que nos capacitamos a atravessar, a passar por toda aflição ou tribulação e sair maior, mais perseverantes, mais esperançosos, mais consolados, mais inabaláveis, mais cheios do Espírito de Cristo. Então, foi como concluímos ontem. Isso é que nos dá essa alegria, esse ânimo, essa certeza, esse entusiasmo que é Deus em nós, é Deus no nosso ânimo, que nos faz atravessar tudo e qualquer coisa inabalavelmente, levando no coração essa paz que excede a tudo quanto possa ser produção feita e produzida por nós, pela gente. Olha só, chegamos ao capítulo 17 de João para concluirmos. E aqui se diz que após Jesus dizer, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas não desanimem, mantenham o ânimo forte, transcendente, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer o mundo. Se andarem como eu, vocês vão vencer o mundo. Vencer o mundo não é ficar livre de dor, de sofrimento, não é ficar poderoso, não é se tornar o proprietário do Taj Mahal, nem de nada disso. É atravessar a maldade do mundo, inabalavelmente, pacificadamente, saudavelmente, transcendentemente projetado para dimensões eternas que já nos pré-habitam quando a gente anda todo dia com Jesus. Dito isto, o capítulo 17 de João, no verso 1, começa assim: tendo Jesus falado essas coisas eu acabei de rememorar, e as coisas que eu falei ontem, todas gravadas aqui na nossa plataforma. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus. Falou, a última coisa que ele tinha dito é: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E então diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu. E eles ficaram em volta. Silêncio. Ele levanta os olhos aos céus. E começa a falar. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, Abba, no aramaico, paizinho, meu paizinho, é chegada a hora. É chegada a hora. Ninguém tem que acossá-lo, premi-lo, estimulá-lo, convencê-lo. Ele sabe qual é a hora. Várias vezes antes ele diz, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Mas ele, quando se aproxima deste tempo, vai entrando nessa dimensão, nessa hora, aonde está tudo bem diante dos olhos dele, só não veem os discípulos com seus problemas de bloqueio cognitivo. Ele, no entanto, diz, agora sim, é chegada a hora. Essa hora vem chegando e se aproximando para a confissão dos lábios dele, desde aqui do capítulo 12, quando os gregos que vieram de Edessa foram falar com ele, levados por Filipe e por André, e deram um recado que em Edessa ele poderia ter vida longa, se ele aceitasse deixar os fanáticos daquele povo que só matava profetas e estava disposto a matar até Deus encarnado. E ele disse, agora está angustiada a minha alma, mas que direi eu? É chegada a hora. Eu nasci para este dia, para este fim, para esta hora. Embora eu esteja angustiado. Porque a reação da natureza humana é encontrar um escape em relação ao martírio, à idiotice, à estupidez violenta, ao espírito de vingança, à inveja homicida, tudo isso.
Angustiava a alma ver a porta aberta, mas ter a consciência e a certeza de que não era para ele escapar de nada. Se ele escapasse, se ele fugisse, ele perderia o alvo. O alvo era encarar. A salvação não é escapar da morte física. A salvação é a gente não se desviar do chamado para ser, para viver, para ter coragem de ser e não desistir da vocação, do significado sublime da nossa existência. Pouca gente adquire esse nível de entendimento e de compreensão para viver, mas quem adquiriu não tem como se evadir, nem escolher o caminho mais fácil, nem a rota de escape de nenhuma natureza. Ergue os olhos aos céus e diz: Pai, Paizinho, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Quanto mais glória, e glória não é coroa na cabeça, para ele não. A coroa vai ser de espinhos. A glória é a resistência contra a iniquidade, a injustiça, a perversidade, a má interpretação, a mentira, a construção de fake news contra ele o tempo todo. A glória é perseverar. A glória é atravessar. A glória é não retroagir. A glória é prosseguir. A glória é não desistir. A glória é não negociar. A glória é manter o coração ancorado no trono da graça e a graça no âmago do ser e a ressurreição como certeza absoluta do que nos aguarda, nos espera e aí sim nos valida gloriosamente em Deus com a coroa da vida. É chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Toda a carne. Não é sobre todo judeu, nem sobre todo israelita, nem sobre todos os cristãos. É sobre toda a carne. E é uma expressão que na antiguidade era comum, a gente já vê o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, usar a mesma expressão: derramará do Espírito Santo sobre toda a carne. Aí Joel diz o que é toda a carne. É jovem, velho, moço, moça, menino, ancião, idoso, escravo, pobre, marginalizado, ou rico e poderoso, sem acepção de pessoas. Tem divisão nacionalística, étnica, religiosa, política ou ideológica, o Espírito sobre toda a carne. E ele diz: tu me deste autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E mais do que isso, toda a carne como tudo que tem fôlego de vida. E hoje a gente sabe que tudo tem fôlego de vida. Até o que não respira de maneira bioorgânica, como minerais, mas eles têm sua resposta energético-magnética ou de energia de frequência, tem vibração de existência em tudo que nos cerca e em todas as camadas da existência. E é até aí que o escopo de Jesus vai, ou seja, sobre tudo que existe. Sobretudo, sobre todas as coisas que existem com fôlego de vida. No hebraico, também no aramaico, ou sopro, a pneuma do Novo Testamento, tudo que caracteriza fôlego de vida, todo ser que respira, as árvores que aplaudem, a natureza que geme. Deste-lhe ao Filho autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, como ele vai dizer lá em Mateus, ressuscitado de entre os mortos, toda autoridade ou todo poder me foi dado nos céus, em todas as dimensões e camadas, e na terra, que é o imediato da nossa percepção, do nosso horizonte de eventos, sobre todas as coisas. O que me faz pensar numa pessoa por quem eu tenho muito carinho, que foi um médium espírita dos mais respeitados
no país. E, em relação ao quem, a minha vida inteira, eu sempre tive carinho. E até um desejo de encontrá-lo, de conversar com ele. Acho que nós teríamos nos dado muito bem se isso tivesse acontecido nas vezes que eu preguei lá em Uberaba. E, infelizmente, em nenhuma delas me parece que ele estivesse, porque eu sempre perguntei, na certeza de que se ele soubesse que eu queria vê-lo, ele me receberia com absoluta simplicidade. E eu, outro dia, ouvi alguém com toda boa intenção também, outra pessoa a quem eu tenho muito carinho e afeto, amor e uma amizade que não precisa de intensidade de convívio para se fazer validar, dizendo que ouviu esse médium ou de alguém que falou em nome dele, que numa das visões que ele teve enquanto vivia, ele teve um encontro com seres de outras dimensões e ele, identificando neles seres de outra natureza dimensional, teve a curiosidade mediúnica de perguntar: escuta, e do mundo de onde vocês estão vindo, qual é o significado de Jesus? Aí que esse ser alienígena, ou de outra dimensão, como você queira apelidar semanticamente, tinha lhe dito: não, Jesus é o maior, é o grande príncipe de luz da Terra. Mas nós estamos vindo de um outro lugar onde há um outro príncipe de luz. E cada lugar dimensional tem o seu príncipe de luz. E isso se transformou para algumas pessoas num decreto sobre a relativização de Jesus, ou, na melhor das hipóteses, apenas sobre a pertinência de Jesus no planeta Terra e vinculadamente e exclusivamente à humanidade. O que, honestamente falando, não encontrou nenhum eco no meu coração e não é por nenhum fanatismo dogmático. É uma certeza muito superior. Quando Jesus diz: todo poder me foi dado nos céus, no plural, céus dimensionais, não é o sky, não é o céu cósmico, é nos céus dimensionais, nas camadas dimensionais. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ou quando Paulo diz que principados e potestades, seres inimagináveis, se curvam diante de Cristo Jesus, toda língua confessa, todo joelho se dobra, toda consciência universal proclama que Jesus Cristo é o Senhor sobre todo principado, potestade, poder e dimensão. Ou quando o próprio Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus em Cristo, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem criaturas de multidimensionalidade, nem qualquer que seja a natureza do fosso, nem qualquer outra criatura de qualquer que seja a dimensão tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coloca Jesus acima disso tudo, e Paulo diz, para acabar com a discussão, que mesmo que venha um anjo, um ser de outra natureza, de outra energia, ou com outra expressão de visibilização para os nossos sentidos, e nos apresente um outro poder, um outro Cristo, uma outra referência, que não seja essa de Cristo Jesus sobre todas as coisas, deve ser por mim e por nós considerado anátema. Anátema. De modo que não tem anjo, nem na minha vida e nem depois que eu partir dessa existência, que venha me mostrar qualquer outra coisa, porque todos os seres celestiais sabem que em mim Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E no meu coração, a certeza de que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a carne, sobre todo o espírito. Ele é o Senhor dos espíritos, o Pai dos espíritos, o Senhor das luzes. Ele está sobre todas as coisas e sobre todo ente, nome, se possa referir neste mundo ou em qualquer mundo, camada ou dimensão. E isso é obviamente loucura para quem fica pensando num universo de bilhões e trilhões de criaturas e de corpos celestes, mas eu tenho dito tantas milhares de vezes que o significado das coisas não é medida por espaço-tempo, nem por quantidade adensada de massa, nem de volume de energia, nem de nada disso. O que
dá qualidade ao significado das existências não são as quantidades, mas são as qualificações de aprofundamento, de percepção e de consciência. Por isso, eu sou maior que o Sol, por causa da consciênciazinha que eu tenho, que transcende a existência de massa, de energia extraordinária, que queimaria meu corpo, mas que é infinitamente menor do que a minha consciência que vai para além do Sol. Meu espírito que transcende o Sol, as estrelas, o universo inteiro é pequeno perto daquilo que em mim cabe, porque é o Eterno quem diz que os céus dos céus não podem contê-lo, ele todavia habita comigo, se eu sou quebrantado e contrito de coração na presença dele. Então, fecha o corte, Clarinho. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Quanto mais glória tu derramares sobre mim, mais eu resplandecerei a tua glória. Porque esse é um princípio da nossa relação com Deus. A glória de Deus, o amor de Deus, a luz de Deus, a sabedoria de Deus, a força operante do seu poder em nós, é apenas para que nós nos tornemos reflexos dessa manifestação, dessa imagem, dessa semelhança, desse caráter, dessa atitude, dessa gestuação que factualiza o amor de Deus na direção e na percepção de todo aquele que, tendo olhos, quer ver, tendo ouvidos, quer ouvir, tendo coração, quer discernir. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, me glorifica agora com a glória com a qual tu tens me glorificado, porque quanto mais por essa glória, maior manifestar-se-á, maior será a manifestação da minha autoridade sobre toda a carne, sobre a percepção de todo olho que verá, a fim de que eu conceda, a fim de que o Filho que eu encarno conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aqui acaba essa história de tem batismo de igreja, ninguém é salvo. A igreja, cara, a igreja é uma coadjuvante no Evangelho. Ela só ganhou essa força toda no cristianismo. Porque no Evangelho ela é um lugar de conforto. Ela é um lugar que, quando é bom, é ótimo. Quando é ruim, a gente deve fugir dela. Quando é que é bom? Quando tem gente boa. Quando o ensino é o do Evangelho, é de inclusão, de amor, de graça, de aconchego, de justiça, de verdade, de sinceridade, de boa vontade, de solidariedade, de empatia. Aí é igreja. Se não for assim, não é igreja. É qualquer outra coisa menos igreja de Cristo Jesus. Então, uma igreja é uma estação para a gente parar, tomar fôlego, recuperar o ânimo e seguir. E seguir por todo mundo, compartilhando a graça de Deus em todas as culturas, etnias, relacionamentos e possibilidades de vínculo humano, saudável e natural. Essa é a autoridade que é dada a Cristo Jesus, não à igreja. O grande estelionato é quererem fazer da igreja a porteira de Cristo Jesus na terra. E os seus sacerdotes e pastores e médiuns e figuras supostamente autorizadas e superiores ou hierarquicamente mais elevadas, como sendo aqueles que ticam a sua entrada ou não permitem a sua entrada. Tudo isso é mentira diabólica. Jesus não divide a glória dele com ninguém. A autoridade de conceder vida eterna não está na mão de papa nenhum, de padre nenhum, de pastor nenhum, de apóstolo nenhum, de ninguém, é ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e ninguém se atreva a se colocar no lugar de medianeiro ou de medianeira entre ele e os homens. E não é doutrinação de igreja, nem doutrinação de grupos religiosos, não é catequese, não é sacramentos inventados pelo cristianismo, não é nada disso que concede vida eterna, é ele que concede. Não é doutrina certa, não é ter uma irreparabilidade de compreensão espiritual, não. Tem a ver com pureza de coração, com genuinidade de sentimentos, com
sinceridade de entrega, tem a ver com confiança, tem a ver com a frutuação, a frutificação, o fruir do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz e tudo que daí decorre de nós, por nós e para outros. É isso que dá o testemunho de que nós estamos sob o efeito gracioso dessa autoridade sobre toda a carne. E aí, repetindo pela bilionésima vez, isso inclui gente que está na igreja e inclui uma multidão que nunca veio, nem virá, nem soube, nem saberá de igreja, nem de cristianismo, mas que são de Cristo. Porque o importante não é que você diga eu sou de Cristo, a importância maior e única, exclusiva e definitiva é que ele diga você é meu. É ele quem diz em Mateus 7, aqueles que dizem Senhor, Senhor, nós somos teus, expulsamos demônios, fazemos isso, aquilo, milagres, exorcismos, curas, pregamos, e ele vai dizer eu nunca vos conheci. O importante não é você dizer eu conheço, é ele dizer eu sei quem você é, meu filho. E ele diz eu sei quem você é, meu filho, pra gente que nunca soube historicamente da informação acerca dele, mas o importante é que ele sabe quem você é. Sempre soube quem era você antes de você saber quem ele era, ou ainda que você tenha morrido sem ter sabido sobre ele, você vai levar o susto de saber que ele sempre te soube, sempre te amou, sempre te quis e sempre te concedeu a graça da vida eterna. E o cristianismo fica doido, e a reforma protestante enlouquece, a igreja católica se azucrina, todas as outras doutrinas ficam perplexas porque isso tira da mão delas qualquer que seja o poder ao qual elas se aferram na perspectiva de se tornarem essenciais na dependência que causam nas pessoas em relação a elas próprias. Vem Jesus e acaba com essa mentira. Assim como tu me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que me deste. Somos dele. Ele só é meu porque eu me tornei dele antes de saber que ele era meu. Foi ele que me amou primeiro, como diz o apóstolo João. Não fomos nós que o amamos primeiro, foi ele que nos amou antes. Antes da fundação do mundo. Antes da criação de qualquer universo ou energia dimensional. Nele, tudo e todos, todo principado, potestade, poder, dimensão, nele tudo subsiste. Ele não é o príncipe só da terra, o príncipe da terra é o diabo, que é o príncipe deste mundo designado assim por Jesus. E ele disse a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, porque me foi concedido possuir essas coisas. O mundo inteiro jaz no maligno, como diz o apóstolo João. Jesus não é o príncipe deste mundo, ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, sobre todas as manifestações de poder, como diz Paulo, sobre toda a soberania, trono, poder, dimensão, potestade, o que você quiser, de criatura dimensional, está tudo sob ele. Por isso, se tiver uma invasão alienígena aqui, podem me procurar que eu vou estar assim, ó, de cara aberta. Tem medo de encarar nada nem ninguém. E olha, não é megalomania não, é convicção de fé. Se tiverem algum problema, podem me chamar, porque eu não tenho medo de nada, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo ou do que aquele que está em qualquer outra dimensão acima da nossa compreensão. É maior do que a minha compreensão, mas está sob aquele que me habita e que em mim é o mais valente. E ele procede, dizendo o que é a vida eterna. A vida eterna é esta. Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Isso aí não remete para conhecer um nome, um apelido de Deus. Você não tem que aprender hebraico, nem as consoantes Y, H, W, H, ou Iavé, ou Javé, ou nada disso. Respirou com gratidão, é Deus em ação.
Respondeu com esperança a Deus em ti, em qualquer lugar onde tu estejas, ou tu sejas. A vida eterna é um conhecimento que manifesta-se pela prática do amor. Quem tem a vida eterna pratica o fruto do amor. Quem não tem a vida eterna não pratica, odeia, é indiferente, abomina, quer matar, quer vingar, não perdoa, é olho por olho, dente por dente, fez em mim, então eu vou correr até matar, pegar e destruir. Isso aí é o fruto da não-vida, é o fruto da morte. O fruto da vida eterna é amor, Deus é amor. Como alguém vai viver a qualidade da vida eterna sem manifestar o fruto do amor, que é o fruto eterno da natureza de Deus? É tudo tão óbvio que eu não sei como vocês não entendem. Então, como diz João na primeira epístola dele, quem ama conhece a Deus, vem de Deus, procede de Deus, porque Deus é amor. É isso que Jesus está dizendo. Assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, tu me deste, para que eu conceda a vida eterna a todos os que me deste. Tu me deste autoridade e eu dou a quem me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que é o Deus do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. E a Jesus, o Cristo, a quem enviaste. Aí você diz, bom, aqui o funil fecha na direção do missionário, da pregação, da igreja, do plano de evangelização, do escritório da junta de missões. Mentira! Quando Jesus falou isso aqui, você acha que ele estava pensando na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja católica, na igreja ortodoxa, em missionários, em agência missionária? Ah, cara, vai enfiar a tua estupidez num buraco profundo. Eu espero que não seja em você mesmo, porque é muita estupidez. É Jesus falando com aqueles discípulos, não tinha nenhuma previsão disso, nunca teve. O que você chama e ora, dizendo, ó Deus, abençoa o teu concílio aqui, onde vocês todos se reuniram e fizeram um complô antes para decidir quem é que o Espírito Santo iria ungir, é tudo numa carnalidade. É uma venda de jabá espiritual, de charque que não tem tamanho, carne grossa e cáustica, na fumaça da religião. É só isso. Não é o verdadeiro conhecimento de Jesus. Conhecimento de Jesus é só Jesus que dá a quem quer que seja. Eu prego aqui para pessoas há mais de meio século. Tem gente que me ouviu meio século e não entendeu até o dia de hoje. Porque vira para lá e o coração já se inclina na direção do oposto. E tem gente que nunca ouviu esse evangelho, mas se um dia tivesse a chance de ouvi-lo, iria dizer... Meu Deus, era com isso que eu sonhava, era isso que eu cria sem saber de onde vinha, era isso que acalentava meu coração. Eu não tinha nomes, não tinha informações, não tinha nada, mas tinha essa certeza, essa presença, essa convicção de amor, essa paz inexplicável, essa certeza de que havia algo indescritivelmente superior que me tocava, que me amava, que me tangia, que me conduzia, que me amparava, mesmo sem que eu soubesse o nome, sem que eu tivesse qualquer CEP de endereço de nenhuma religião, mas isso é maior do que tudo e me alcançou, e eu agora sei quem é. Sei quem é. E os que vierem a saber quem ele é só depois de daqui partirem desta dimensão, eventualmente não vão conhecê-lo pelo nome Yoshua. Vão conhecê-lo como o Cristo, a expressão do eterno. Vão conhecê-lo como o sentido de todas as coisas. Vão conhecê-lo como o amor absoluto, que é a dádiva de toda a vida e criação, de onde todas as coisas emanam, como o livro do Apocalipse nos sugere quando se chega nessa dimensão da sociedade ressurreta, glorificada, apelidada circunstancialmente na cultura bíblica de Nova Jerusalém, mas é uma coisa nova para além de qualquer referência de Jerusalém. Ninguém lá vê nada a não ser a luz do Cordeiro. Não é nem o ponto focal do Cordeiro, é só a luz do Cordeiro iluminando todas as consciências planetárias. Isso é conhecer Jesus o Cristo, a quem o Pai enviou
e te conheçam a ti, e conheçam o teu Cristo. E o Cristo de Deus, quando a gente tem a oportunidade de ouvir esta palavra, que é um privilégio para mim pregá-la, e é um privilégio para você ouvi-la, infelizmente a maioria despreza esse privilégio de tanta iluminação e clarificação e luz de entendimento. Mas é um privilégio. Se você abraçar esse privilégio, você começa a gozar essa certeza com lucidez desde agora. Tem outros que já são pacificados com essa paz sem terem tido ainda esse privilégio desse conhecimento explícito e informativo, mas que são dele. O Pai deu-os a ele. E ele diz: aquele que o Pai me deu, ninguém o arrebatará da minha mão. Nem a igreja, nem os concílios, nem as disciplinas, nem ninguém. Nenhum poder na terra. Ninguém. Você compreendeu? Ninguém. Isso é uma segurança absoluta. A vida eterna é esta. E aqui, que te conheçam, a palavra conhecer, usada no texto grego apenas como uma pérola ilustrativa, designa conhecimento experiencial. Não é conhecimento catequético, aprendi o catecismo. Não é o conhecimento de primeira comunhão. Não é conhecimento de classe de catecúmenos. Não é necessariamente esse conhecimento, é existencial, é experiencial. É provar, é comer, é abrir e é pegar, é apropriar-se, é abraçar. Quando eu, tendo o privilégio, tenho uma relação de nomenclatura relacional nesse vínculo, o privilégio é meu, que posso antecipar a consciência dessa vida eterna e dessa pacificação já desde hoje e agora. Quando eu não tive, como milhões, a maioria absoluta dos humanos não tiveram, não ficaram sabendo, mas foram conhecidos e sabidos e amados e receberam da autoridade que Cristo recebeu de conceder a vida eterna sobre toda a carne. E você vá dormir com este barulho.